Boa noite, programadores para o mundo de software evolutivo. Hoje eu vou explicar como trabalhar com multilinguagem no NRF Framework. Vou mostrar as configurações iniciais e também vou explicar as classes que gerenciam, que faz o gerenciamento da parte de multilinguagem do NRF Framework nesse screencast. Eu prometi no screencast passado que seria a respeito de área restrita, mas o cronograma diz que devemos falar sobre a parte de multilinguagem, então no próximo screencast eu falarei sobre área restrita. A primeira coisa que temos que fazer é ir na index, dar um require na classe que é responsável por gerenciar a seção idioma. Então essa classe justamente fica na pasta controlador seção idioma.class.php. Vou instanciar o objeto, criar o meu objeto, então vou dar um new controlador seção idioma. O que essa classe faz, na verdade, é apenas verificar se existe o $session idioma. Se não existir, ele seta o valor default para português. Então, eu tenho a seção, uma session chamada idioma, que nessa classe é verificado e caso não exista, é colocado como um valor default português. Na index está feita a nossa configuração. Vou mudar um pouco o meu template. Então, em vez de usar o $nome, uma variável tipo nome, eu vou chamar por um objeto idioma. Todo template, além de dar o $URL, a variável URL, ele também, aliás, todo template, além de receber a variável URL, que é onde está armazenada a URL do site, o template também recebe um objeto do tipo idioma. Então, com esse objeto do tipo idioma, eu consigo pegar métodos que me possibilitem a tradução de diversas partes do meu template. Então, eu vou pegar aqui um método responsável por fazer a tradução de títulos. Todos os tipos de título que eu tenho em meu site, eu uso o getTitleIdioma para poder traduzir. Vou colocar uma palavra aqui. Palavra não, vou deixar uma variável chamada palavra. Então, já que eu fiz isso, eu vou ter que vir aqui na minha pasta de controle, da minha visão, no arquivo que é responsável por controlar o template que eu acabei de mudar. Vou colocar aqui o valor de maravilha e vou colocar aqui o nome da minha variável, que é palavra, conforme eu coloquei no meu template. Então aqui na home eu mudei um pouco, coloquei só uma linha através do objeto idioma, representado por esse $i, é o meu objeto idioma. Estou chamando um método desse objeto idioma, getTitleIdioma, e estou passando para ele a palavra que eu quero que ele traduza. E aqui no meu index, para que vocês possam ver melhor, eu estou mandando uma variável com o nome palavra, com o valor maravilha. Então agora eu vou executar isso no navegador. Ele está dando um problema aqui de controlador seção idioma falha. Deixa eu ver qual o problema aqui na index. De repente eu dei um require errado, tá vendo? Digitei um A a mais. Isso acontece. O importante é não se apavorar nessas horas. Eu não salvei, né? Para variar. Estou salvando aqui. Tá vendo? Ele me trouxe a palavra maravilha. Agora eu vou mudar de português para inglês. Salvei.
Ok, tá vendo que foi feita a alteração da palavra com uma simples mudança de idioma. Vou fazer novamente. E aonde está o segredo disso tudo é o que eu vou explicar agora, que é a parte mais fundamental de todo esse screencast, né? Explicar que existe um pacote antes do diretório da pasta raiz do site, que se chama o pacote idiomas, onde ele tem uma pasta chamada recursos, e nessa pasta recursos temos uma pasta que representa todas as visões que temos em nossa aplicação. No caso, eu tenho uma pasta chamada site, onde aqui eu tenho os arquivos de recurso. Eu tenho um arquivo para a língua portuguesa e um arquivo para a língua inglesa. Deixa eu abrir aqui para vocês, que aqui eu estou fazendo mapeamento. Para português eu não precisava nem fazer esse mapeamento, que maravilha, maravilha, eu podia deixar em branco que não daria problema na aplicação. Já no arquivo de recurso em inglês, eu estou explicando o que? Estou colocando o nome, a chave do método, idioma título, estou passando a palavra que ele receberá, ele vai receber sempre uma palavra em português, e a palavra que ele deve, como ele deve traduzir, com a palavra wonder. Então, aqui eu vou abrir a classe principal desse pacote de idiomas, que no caso é o idiomas.class.php. Aqui você vai ver que ele determina qual é o idioma corrente, conforme o idioma corrente da aplicação, ele vai chamar pelo objeto correto. Esse pacote usa pelo padrão factory, então quando ele formar português, ele vai chamar pela classe português. Quando for inglês, ele vai chamar pela classe inglês. Aqui temos os métodos que ele disponibiliza. Quando eu vou tratar de palavras que são da parte de login, eu tenho get login idioma. Quando eu vou tratar de palavras que pertencem à parte de mensagens, eu tenho get mensagem idioma. De relatório a mesma coisa, navegação, quando se trata de palavras de link, quando se trata de título, conforme eu utilizei agora, parte de menu, quando tiver formulário, ferramenta, tabelas, lista, rodapé, texto. Aí fica à vontade para você acrescentar também, mas o importante para você entender esse padrão factory que eu estou utilizando, no caso, aqui eu tenho uma interface chamada métodos idiomas. Todos os arquivos que representam um determinado idioma, eles implementam esse método de idioma, e obrigatoriamente eles têm que chamar por cada método, tem que ter os métodos dessa interface implementados em sua classe. Então aqui eu implemento todos, ou seja, se você quiser acrescentar alguma coisa, ou tirar, ou achar que pode ficar mais fácil, você fica à vontade, mas sempre lembre de mudar essa interface, métodos de idioma, e mudar a implementação que todas as classes representativas de um idioma implementam. Então você tem que mudar aqui. Então toda vez que tiver dúvida a respeito de um nome, alguma coisa, te aconselho aí nessa classe aqui, na classe idioma.class.php. Aqui tem todos os métodos disponíveis para que você possa manipular de forma correta as palavras para a tradução. Por que é feito assim? Primeiro, para desonerar a aplicação, evitar muito consumo de processamento. Eu separo, divido as palavras em categorias. Então tem palavras para login, palavras para mensagem e por aí vai. E também eu categorizo todos os arquivos de recurso por visão. Então eu tento ao máximo minimizar o tempo de processamento para que o site não fique muito, não demore muito para carregar e isso não traga prejuízo para o usuário que vai acessar o seu site. Eu estou explicando um pouco rápido para não ficar maçante. Caso tenha alguma dúvida do funcionamento, surgiu algum problema,
ou quer uma explicação um pouco melhor, por favor, fique à vontade para entrar em contato via os formulários que tem disponível no site www.rafaelnonato.com.br ou mandar um e-mail que eu estarei respondendo. Mas por enquanto é isso. Na próxima screencast estarei explicando sobre área restrita e vamos que vamos seguindo o aprendizado desse framework. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Boa noite.